E agora a gente vai ter um bate-papo com o tema Fortalecidas para Vencer Desafios, que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre ansiedade, depressão. E a gente tem duas convidadas muito especiais para esse bate-papo. A primeira é a Andréia Larraz, aqui da igreja, casada com Marcelo, mãe de duas adolescentes, Marcela e Renata. Pedagoga, estudante de psicologia já no último ano, gosta de viajar, estudar, praia. Na igreja, ela sempre esteve envolvida com o Ministério de Crianças, encontro de casais, é professora de EBD também numa sala de mulheres. Seja muito bem-vinda, Andréia. E nossa segunda convidada, muito especial também, é a Leninha. É nossa palestrante, abençoada demais. É um prazer te conhecer, fica à vontade, Leninha. A Leninha é educadora cristã, teóloga, psicanalista, casada com o Jorge, mãe da Miriam e da Vitória, carioca e missionária da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao meu divã. Já estou tão à vontade aqui. Vou falar com o pastor Joel para a gente fazer outras vezes. Sentindo a Maju agora. Vamos então começar a nossa conversa sobre saúde mental. Eu li um dado de que as mulheres elas têm depressão cerca de 3 vezes mais do que os homens. Né? E aí a gente tem toda uma questão biológica, né? A mulher ela tem toda essa questão hormonal, né? A puberdade, o puerpério, a menopausa, né? Que os homens não passam, mas a gente tem toda uma questão social também, né? Então a gente sabe que hoje não é fácil ser mulher, né? A gente tem que ser o quê? Linda, sarada, bonita. Nossos filhos têm que estar na igreja, tem que ser bem cuidados, bem educados. Nossa casa tem que estar limpa, bonita. Nosso marido tem que estar feliz, contente com a mulher virtuosa que está do lado dele, né? E não é fácil. E com isso a gente se pega também se comparando muito, né, com outras mulheres. Eu li um texto outro dia muito interessante. Nessa fase eu estou, né, com uma criança pequena. E falava o seguinte, que as mulheres mães, elas se comparam com a melhor mãe que elas conhecem. Então, se ela, ou seja uma influenciadora, ou seja uma amiga que é maravilhosa, que mãe, e terminou a gravidez e já estava lá toda sarada, e que faz a lancheira toda bonita para o filho, né? Então, a gente se compara a essa mulher assim maravilhosa. Já os homens, eles se comparam ao pior pai possível. Então, quando eles vão falar, eles falam assim, mas meu amigo, que não faz nada. Você viu fulano? Faz nada em casa, nunca deu um banho no filho. Não é? E isso por quê? Porque já existe toda uma pressão social em cima das mulheres, e como se não bastasse a pressão social, a gente se pressiona também, né? E quando a gente é cristã, né? Quando a gente é de igreja, ainda tem mais pressão, porque você tem que trabalhar na igreja e você tem que estar com um sorriso no rosto, porque o choro, irmãs, o choro só pode durar uma noite. Outro dia você tem que estar rindo, não é não? E eu queria entender de vocês como que é isso para vocês? Como que é a pressão social na vida de vocês? E como que vocês lidam com isso? E como que é a experiência de vocês nessa área da ansiedade, da depressão? Qual o testemunho de vocês nessa área? Falando assim, né, em relação à mulher, é muito interessante isso, né, a gente colocar essa propensão da mulher à depressão. Não só a depressão, mas também a alguns outros transtornos mentais, mais do que os homens. E justamente por essa questão biológica, essa questão sociocultural, a depressão, né? Vamos falar especificamente da depressão. Então, esse dado é muito alarmante, de tantas mulheres, né, em relação aos homens que sofrem com depressão. Se a gente, se bem que hoje nós estamos
muito mais mulheres, né? Não adiantaria fazer essa pesquisa. Mas é como se fosse o seguinte, ó, a gente ocupasse aquela ala ali só de homens depressivos e essas 3 aqui só de mulheres. É essa proporção para mais, de o quanto mulheres enfrentam mais a depressão do que os homens. E a depressão ela pode ter várias causas. Pode ser herança genética. Se você tem, né, alguém na sua família que já teve algum caso de depressão, é um alerta. No meu caso, foi um alerta. Porque eu tenho tia e prima que já enfrentaram episódios sérios de depressão. Então, para mim, no caso, foi um alerta. E outros fatores que a gente vai ver, socioculturais, psicológicos, emocionais, tudo isso influencia na depressão. Eu enfrentei a depressão, assim, né, vou colocar mais do primeiro episódio que eu tive. O primeiro episódio de depressão que eu tive foi quando a minha filha, a mais nova, que hoje tem 13 anos, ela completou 6 meses. E ela tinha um refluxo muito severo. A menina não parava, assim, tadinha. Ela tinha muito, muito incômodo com aquele refluxo e aquela coisa toda. Eu só sei que quando ela completou 6 meses, que a gente conseguiu fazer um tratamento com ela que funcionou, que deu melhor qualidade de vida a ela, eu caí. E foi muito engraçado, porque a depressão a gente tem que ter alguns cuidados com ela. Pode me cortar, tá? Porque depois que eu demoro a pegar o microfone, depois que eu pego, entendeu? Vai rolando assim uma química entre nós aqui e vai indo. Tá? Mas aí você dá um corte. Fala, Andréia, tá, passa. E a depressão, ela também pode ter sintomas físicos. E ela pode enganar um pouco você. Por quê? Eu comecei a sentir umas tonteiras antes. Tonteira que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sabe aquela coisa assim, quando você vai fazer xixi, que você abaixa assim para levantar e o chão roda? Começou a acontecer isso comigo. Eu falei, o que é isso, gente? Vertigem? O que é isso? Mas foi justamente na semana que essas coisas começaram a acontecer, que eu fui percebendo essas tonteiras aí, e chegou um dia em que o meu marido levantou da cama e eu não levantei. Só que todos os dias eu levanto da cama antes do que ele. E ele falou, o que houve? Eu não consigo levantar daqui. Irmãs, era como se tivesse assim, se alguém tivesse me pregando na cama. A minha mente fazia um esforço para eu conseguir levantar e eu só conseguia chorar. Só conseguia chorar. Ó, já vi gente falando bem assim, ó. Aconteceu comigo também. Mas é isso, né? Aí veio aquela vontade de chorar. E ele não sabia nem o que ele fazia comigo. Enfim. E daí eu fui percebendo, né? Outras coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que eu estava entrando numa depressão. Numa depressão que a gente fala que é a depressão clássica. Que é a que mais acontece no nosso meio, é a clássica, né? Essa que vem com essa perda de prazer pelas coisas, né? Podia ser a coisa que você mais tem prazer no mundo. Por exemplo, a minha filha, né, estava com 6 meses ali, mas eu olhava para ela e não tinha mais prazer nela. Não tinha mais prazer de cuidar da outra filha que tinha 5 anos. Então, são coisas que são sintomas realmente que fazem diferença no seu dia a dia. A depressão, irmãs, ela é diferente de uma tristeza. Tristeza todo mundo pode ter, tá? Mas, Andréia, qual a diferença que eu sei da depressão para a tristeza? A depressão, ela dura... Quando você pensar no diagnóstico de depressão, você tem que pensar numa tristeza um pouco mais prolongada. A partir de 15 dias ininterruptos de tristeza. Então, quando você começa nesse quadro de tristeza, de melancolia profunda, a partir de 15 dias a gente já pensa no estado de depressão. Só 15 dias? Passa 15 dias em tristeza profunda para você ver se só são 15 dias. E a depressão, eu tenho aprendido uma coisa com ela na pele. Quanto antes cuidar, melhor é. A depressão não é um gatinho que a gente pode deixar lá, ficar passando a mão na cabeça dela para ver se ela amansa, não. Porque quando você abrir a casinha de novo, vai ter um leão lá dentro.
pronto para te engolir. É assim que a depressão faz com a gente. Então, assim, mais no decorrer da conversa, eu creio que eu vou falando mais um pouquinho. Você vai ter outros momentos, fica tranquila. Leninha, conta pra gente, você teve alguma experiência com depressão? Eu sei que você atua, né, com pessoas também, porque você tem esse ministério. Bem, eu não. Talvez a personalidade também ajude, né? Eu tenho cerca de... Desde os meus 23 anos, diagnosticado transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tenho TDAH. Só que na Agora minha está época, explicado. mas na minha época não era assim como é hoje. Todo mundo tem TDAH. Dava uma vergonha, porque como é que você vai falar que tu quer trabalhar? Porque era como se fosse realmente um problema que te limitava. Então, são muitos anos tratando, né? Medicada, mas terapia, sendo obrigada. Mas, assim, interessante é que, por mais que eu tenha enfrentado muitas dificuldades desde a infância por causa do transtorno, coisas bem loucas, né? Eu, flamenguista, eu lembro de 6 anos cantando em sala de aula, eu não conseguia parar de cantar. Já pensou? Uma vez Flamengo, eu continuava. A professora falava assim, para! Sempre Flamengo, sempre. Me expulsava de sala de aula, eu continuava cantando. Parecia, de fato, que eu tinha algum problema psiquiátrico. E assim, e o tempo foi passando, eu reparava que eu tinha muita dificuldade com o aprendizado. Era difícil. Era difícil ficar parada. E o transtorno de déficit de atenção está muito ligado, assim, por hiperatividade para homem. Mas eu sempre tive dificuldade de ficar parada, eu não conseguia ir em sala de aula, parecia. Até hoje, minhas pernas, parece que dá um negócio assim, sabe? Se você tem, você sabe, né? Uma inquietação, dizem que são pernas inquietas, mas uma agonia na perna que tu tem que andar. Eu não sei ficar dormindo muito tempo, eu acordo, eu tenho que sair da cama, senão eu fico assim, tem que acordar cedo. Mas isso também tem um lado bom. Geralmente a mulher entra muito em depressão por causa de dependências emocionais e a gente é zerado disso. Você tem uma amiga que não quer andar contigo? Tchau. Entendeu? Então, eu nunca tive essa crise. Eu vejo às vezes, eu tenho 2 filhas, tadinha. Uma tem TDA. E ela dá tchau para todo mundo. Não quer andar comigo? Legal, estou indo. A outra, fulaninha não me ama. E daí? E a mulher fica com essa dependência, dependendo da criação dela, é mãe e pai, é marido, ela acha que vai morrer se o marido for embora. Então, essas coisas, de fato, eu sempre consegui lidar muito bem com isso pelo que eu passava do dia a dia. Mas não é que eu não tenha amor, espero que vocês me entendam, tá? Mas é como se eu entendesse que minha vida não vai parar por causa disso. Por quê? As minhas limitações, as minhas dores, o bullying que eu passei, sempre eu tive que andar. Eu não tive muita oportunidade de ficar. Se eu parasse para chorar, eu ficava, desde criança. Então, eu tinha que andar, não tem jeito. E eu não tive uma mãe... A minha mãe está viva, né? Minha mãe é amorosa demais, mas ela nunca foi assim, ai, tadinha, não. Minhas crises, por exemplo, eu falava assim, mãe, eu vou procurar terapia de novo. Pega uma vassoura e vai varrer. Essa é minha mãe. Então, foi muito à base do susto. Foi bom, talvez meu temperamento ajudou. Mas aí eu fui lidar com gente. Eu faço atendimento em minha sala, atendo na área da psicanálise também. Fiz trabalho no aconselhamento cristão e muita gente pergunta, o que você fez psicanálise e tal? Ajuda muito no processo de encontrar rapidamente a dor, tá? Porque tem pessoas que sofrem durante muitos anos e não conseguem explicar nem por que está doendo. Então a gente vai diretamente para a dor e eu chego com a palavra de Deus. Porque como missionário eu atendo numa igreja. Quando eu faço atendimento separado, né? Aí eu também faço
com pessoas que conhecem a palavra, porque eu acredito em cura pela palavra, eu acredito em libertação, eu acredito em transformação de vida. Nesses 30 anos, eu já atendi muitas mulheres, mas eu sempre começo atendendo, pedindo uma coisa: você vai fazer os exames, para saber como é que você está fisicamente, a tua saúde. E eu aprendi a trabalhar com parcerias. Eu tenho um psiquiatra parceiro que é louco, mas ele é maravilhoso. Eu trabalho também com uma ginecologista voltada para a área hormonal e uma endócrino. Então a gente trabalha em parceria. Eu ouço e eu peço, faça exame. Para você que tem 45 anos para cima, minha irmã, se trata. A queda hormonal é violenta, é desesperadora. Talvez tenham mulheres aqui que olhem para o marido, e quando o marido olha para você, vamos ver se você se encaixa. Você fala assim: me arrebata, pode me arrebatar, Senhor. E você, na época do namoro, você subia pelas paredes. Aí casa, tu fica assim, hormônio, filho. Aí você quer tratar com terapia, Jesus liberta, mas vai cuidar da tua saúde. Tem situações que são críticas e você tomando um remedinho é simples, um hormônio. Eu não estou falando nada, você é a favor ou contra a questão de reposição hormonal. Não, tem coisas muito mais simples que você pode tratar. Uma ginecologista vai saber que pode ser vitamina D, vitamina B12. E você tratando isso, se adolescente já tem essa dificuldade. Eu atendo adolescentes que, gente, é impressionante. Está um adolescente em depressão, faz exame, ele era para dormir até mais, porque os exames estão lá embaixo. E um tratamento acende. Então eu falo, em primeiro lugar, faça exame. Segundo lugar, trabalhe o teu emocional, você como mulher de Deus, para entender que quem te completa é Cristo. As dependências emocionais precisam ser tratadas. Você pode fazer todo o curso da vida, você pode fazer seminário, psicologia, psiquiatria, você pode fazer tudo. Você vai continuar desequilibrado se você continuar com dependências emocionais. Novas, velhas, quem te completa é Cristo. Você fala assim: o meu marido. Minha irmã, você é resposta de oração para a vida de um homem. E esse homem precisa ser resposta de vida para você. Mas se ele morrer, a sua vida continua. Porque quem te completa é Cristo. E lá no céu não haverá casamento, irmã. Teologicamente, se você não casar aqui, já era, acabou. Lá é céu. Esse era o meu medo. E para você que está desesperada com o casamento, quando você morrer, pode ficar tranquila, é férias. Mas seja feliz aqui. Trata do teu emocional, trata das tuas emoções e trata da sua saúde. E por último, eu só quero falar uma coisa. Decida mudar. Decida. Ninguém vai mudar você. Ninguém. O Espírito Santo, geralmente ele quebra a gente. Não é versículo, mas é uma grande verdade. Aquele que não vem por amor, vem pela dor. Não é versículo. Mas por que a gente tem que passar pela dor para a gente mudar? Será que a gente não pode se quebrantar antes, tirar o orgulho do coração? Decida querer ser diferente. Decida parar de ser chata. Decida parar de ser orgulhosa. Decida parar de ser grossa com todo mundo. Aí você fala: eu não sei se eu sou assim. Enxerga, irmã. A gente sabe onde está a falha. A gente sabe. Teus filhos já sinalizaram. Seu esposo já sinalizou. Você fala assim: mas eu tenho um marido muito chato. Prazer. Os nossos maridos de vez em quando são chatos mesmo, irmã. Mas você não foi convidada pelo Evangelho a gostar do teu marido. Você foi convidada por Deus a amar. E amar é uma decisão. Gostar está ligado com o teu gosto. Eu gosto de Jorge. Mas para eu gostar o tempo todo, ele tem que me agradar 24 horas. E de vez em quando ele não está disposto a isso, não. Mas eu recebi uma missão de Deus. Eu não decidi. É amar. E eu aprendo com meu Deus, o que é amar? Vai lá, João capítulo 13, versículo 1. Amar, Jesus amou os que eram dele
e amor até o fim. É luta, é sangue nos olhos, partir para cima, orar, guerrear e vencer. Mas a primeira que precisa mudar é você, sou eu. Não tem nada a ver com o marido. Quando a gente muda na presença de Deus, o marido pode ser chato, irmã. Você ganha uma vida, porque você sabe que você não depende dele para viver uma vida abençoada na presença de Deus. É você e o Pai. O resto, ele fará. Pegando essa questão, eu acho super importante realmente, né, fazer os exames, tudo, mas quando se trata dessa questão de ansiedade, depressão, a gente tem um julgamento, acho que depois da pandemia isso até diminuiu um pouco, mas a gente tem ainda um julgamento da sociedade muito grande, né, porque quando você tem uma doença, por exemplo, você tem uma enxaqueca, você vai lá, toma um remédio e fica bem. Quando você tem uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma depressão, não adianta, né? E quem não entende, quem não passa por isso, ou não está muito junto de alguém que passa por isso, pensa o quê? Não, toma um remédio. Não, o remédio que você está tomando não está fazendo efeito, né? E quando você é da igreja, isso é ainda pior, porque além do remédio, você tem uma pressão espiritual em cima de você, que vai falar assim, cara, irmã, isso é luta, isso é batalha espiritual. E não que não seja, mas às vezes as pessoas reduzem isso, né? É um desafio na fé, você tem que ter mais fé, você tem que descansar no Senhor, né? E com isso as pessoas deixam de procurar ajuda, deixam de ir atrás, né? De ajuda profissional mesmo para esse tratamento. A gente precisa sim confiar no Senhor, né? A Leninha falou aqui bem, mas a gente precisa de ajuda profissional também. E eu queria entender com a Andréia, que passou por essa crise, como que foi esse acolhimento, tanto da sociedade quanto da igreja, com essa questão da depressão. E só um ponto, assim, né, para quem não conhece a Andréia é uma mulher que a gente olha de fora e fala, ela tem tudo. Ela tem uma vida boa, ela tem 2 filhas lindas, um marido que está sempre na igreja. Como assim? Né? Então, eu imagino que as pessoas deviam ter esse pensamento de você também. Eu tenho aprendido que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Olha quanta coisa. Biológicos, né? Psico, mente. Falei mais o quê? Sociais, né? Sociais em comunidade e espirituais também. A depressão, ela gera muito estigma em quem tem. Por quê? Primeira coisa, é frescura. Ah, não, vai passar. Ou é frescura, não, vai, né? Igual sua mãe falava, você vai procurar alguma coisa para você fazer, coisa de gente que tem a mente vazia. E, irmãs, uma coisa que eu tenho experimentado ao longo desses anos é que a depressão, ela pode ser espiritual? Pode, mas raramente vai ser. Presta atenção no que eu vou falar. Tem outros fatores que desencadeiam uma depressão. Ela vai afetar a sua espiritualidade. Isso ela vai fazer. Porque se você é uma pessoa que perdeu prazer na vida, você vai ter prazer na sua relação com Deus? Como assim? Dificilmente. Você vai ter prazer, você vai clamar ao Senhor. Uma coisa que eu fazia demais no meu período em depressão era clamar, quando eu tinha forças para fazer. Era clamar. E eu pude experimentar na pele aquilo que o Espírito Santo faz por nós, que é interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Que é uma coisa assim, que você não consegue... Se eu fosse falar aqui, você não conseguiria entender. Mas o Espírito Santo de Deus entende. E Ele clama a Deus por nós desta forma. Isso eu experimentei muito. Mas a gente tem que tirar, sabe, essa tampa que a gente coloca nessa panela chamada depressão. E é uma panela de pressão, tá, irmãs? É uma panela de pressão. Sabe o que acontece quando você esquece a tampa lá na panela de pressão? Explode. E o problema é que quando explode, a coisa vai por lados que a gente nem imagina. Então a gente precisa, sim, cada vez mais conhecer sobre isso, conhecer sobre a depressão,
falar com alguém sobre depressão, participar de estudos, de conversas sobre a depressão, porque ela é uma doença, é um transtorno depressivo maior, mas também é uma doença, que ela tem tratamento. Só que, como eu falei, né, aquele gatinho que vira o leão, ela te engole, ela te mata. Depressão mata. Porque às vezes a gente fica tão preocupada com o câncer da mama, né? Quando dá outubro, a gente começa nas apalpação, apalpa a mama daqui, apalpa dali, né? Eu nem falo, né? Minha mãe teve câncer de mama. E a gente já começa a palpar a mama, e começa a marcar a mamografia, e começa a marcar isso, aquilo, a gente deve fazer, tá? Igual a Bia falou antes, né? Olha, cuidado com os exames de vocês. A gente tem que fazer os nossos exames. Mas a nossa cabeça, que comanda a mama, que comanda o nosso corpo todo, como é que está? Por que a depressão atinge tanto mais mulheres do que homens? São tantas coisas que a gente poderia falar aqui. Essa questão da comparação, né? Essa questão desse acúmulo de função que as mulheres têm, e tantas outras coisas, né? Eu, por exemplo, eu descobri muita coisa na terapia. Por que a gente fala que a terapia é muito importante, minhas irmãs? Eu tenho amigas maravilhosas. Angélica está aqui, que é minha amigona. Cirlei está aqui, que é minha amigona também. Sandrinha. Tenho várias amigas aqui na minha igreja, várias amigas que não são da igreja. Pessoas que eu amo conversar, sabe? Encontrar e tal. Mas tem coisas que eu não tenho coragem de falar para elas. Isso é normal. Não sou eu que sou ruim, não. Isso é normal, você ter coisas dentro de você que você não tem coragem de contar para uma amiga. Mas para um profissional que está ali preparado, que estudou 5 anos para te ouvir, você vai ter coragem, porque ele vai ter ferramentas específicas para te ajudar. Então, a depressão não é uma coisa que a gente vai tratar só com remédio, não. E muitas coisas acontecem justamente por causa disso. Na primeira vez que eu tive esse episódio de depressão, eu passei pela terapia, tratamento, foi assim, ótimo. Só que eu tive um erro. No final, eu achei que eu já estivesse boa. E suspendi a medicação. Larguei o psiquiatra para lá, larguei a psicanalista maravilhosa na minha vida, a psicanalista de lado. Falei, não, estou boa, estou curada, glória a Deus, estou curada. Não estava. E o que acontece com a depressão? Ela é assim. O próximo episódio é pior do que o primeiro. A reincidência geralmente é pior, né? Várias doenças, quando vem reincidente, vem mais forte. E ela veio mais forte ainda da segunda vez. Meu segundo período de depressão foi quando a minha mãe faleceu, 2 anos depois que a minha mãe faleceu. Eu estava com atividades a 1000 aqui na igreja. Aí as pessoas falam, nossa, mas Andréia, líder do ministério com crianças, aí já tinha até passado a liderança do ministério. Nossa, mas faz tanta coisa aqui na igreja, como assim depressão? Participa tanto do encontro de casais, como assim depressão? E começa a falar, nossa, mas tem uma vida tranquila, né, financeiramente? Como assim depressão? Sim, irmãs, depressão. Depressão pode dar em qualquer pessoa. Ninguém está livre dela. E a depressão, irmãs, ela te leva a um lugar de muita fragilidade. De muita fragilidade. Né? E graças a Deus, aqui na igreja, a gente tem um pastor maravilhoso. E quando eu cheguei no gabinete do pastor, e eu cheguei chorando, porque eu não entendia porque que aquilo estava acontecendo comigo de novo, e de novo, e de novo. Né? Eu comecei a questionar minha fé, eu não tenho fé em Deus, só pode isso, não sei o quê.
E ele falou: minha filha, não é questão de fé. Olha para a Bíblia. Olha para a vida de Davi. Davi teve depressão. Elias teve depressão. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque, realmente, quando a Nubia falou assim, né? E na igreja? Quando você fala que você tem depressão? Algumas pessoas entendem, outras nem tanto. Mas não é uma coisa da igreja. Eu vejo que é uma coisa, assim, da sociedade, né? Não é uma coisa específica da igreja, né? Aqui na minha igreja eu encontrei muito apoio mesmo. Irmãs que me pegaram assim, pelo braço mesmo, tá? Pelo braço mesmo, André, vamos caminhar. Vamos caminhar mais 1 milha. Vamos caminhar mais 2 milhas. E pagar o preço de oração, né? De estarem comigo mesmo. Mas é uma coisa, a gente precisa falar, né, sobre isso, a gente precisa... Eu tenho um livro até para indicar, né, quem quer ler mais, quem quer se aprofundar mais. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, o autoconhecimento, né? Deus nos fez assim, Ele nos fez com essa capacidade de nós conhecermos a nós mesmas, né? Mentes Depressivas, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela também tem um livro, Mentes Inquietas, Mentes Ansiosas também, ela tem. Então, é um livro assim, ela é uma psiquiatra, mas é um livro de fácil leitura, sabe? Assim, você lê num instante. Um livro gostoso e que você, assim, né, de repente, fala assim, eu sinto alguns sintomas, tem hora que eu sinto, tem hora que eu não sinto, como é que é isso? Porque existem e dentro da panela de pressão chamada depressão, existem vários tipos ali também, tá, irmãs? Então, existem vários tipos dentro dessa coisa maior que se chama depressão. Muito bem. Leninha, eu queria saber de você, que tem trabalhado tanto com mulheres, né, que você falou até adolescentes nessa área, como que você aconselha pessoas a lidarem com essas questões da ansiedade e da depressão? Eu imagino que em alguns casos você teve que trabalhar até a própria família da pessoa, né? Então, assim, pessoas que às vezes não entendem essa linha tênue, às vezes, entre a fé e a procura de um profissional, né? Qual o conselho que você dá? Porque eu acredito que tem mulheres aqui que têm dificuldade de entender a questão da depressão. A minha mãe teve crises depressivas, o meu marido teve crise de ansiedade, e foi muito difícil para mim entender, porque eu nunca tive nada. Então, para mim, é complicado ver, é complicado ajudar. E qual o seu conselho também para as pessoas que estão passando por isso, né? Visto que você já tem um aconselhamento nesse sentido. Eu vou dar um exemplo que eu passei. Não foi depressão, mas foi síndrome de burnout. Eu estudei minha vida inteira. Eu não conseguia parar. E trabalhando na igreja, família, marido, e eu fui me esgotando, sabe? Parece que eu fui deixando de fato pedaços meus. E eu não conseguia parar de ler, não conseguia parar de estudar. Eu lembro que eu partia, mal eu falava assim, não vou fazer outra faculdade, eu ia para outra. Era doutorado, era pós, era isso, era aquilo. E eu tenho um marido que sempre me incentivava isso. Só que chegou uma época da minha vida que o meu corpo já não estava aceitando essa correria de vida que eu estava enfrentando. E aí, mais uma vez, eu volto para falar a importância da gente dividir, né, com o médico, com o psicólogo, com um conselheiro cristão, para entender essa complexidade do ser humano. A própria Bíblia fala sobre isso. Quando Paulo, ele destaca algumas dificuldades dele, era de saúde também. Ele tinha dores profundas e talvez fosse uma úlcera, vamos colocar assim. A úlcera, por exemplo, está muito ligada à ansiedade. Você pega aí adolescentes de 17, 18 anos, que estão para fazer o vestibular, sentem dores violentas aqui, quando a gente vai saber é questão de ansiedade. É necessário tratamento, tá? Pode ser com terapia, pode ser com
medicação pelo psiquiatra, que só o psiquiatra pode passar determinada medicação? Pode. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com entendimento, a igreja começa a entender a importância de cada profissional, tá? Isso é muito enriquecedor para a própria igreja. Eu já atendi, por exemplo, adolescentes com muito complexo de inferioridade, mas o menino era gago. Não conseguia chegar para uma menina para falar, cheio de dor. Eu vou indicar ele para quem, gente? Vai, mata a charada. Um fono. A mulher resolveu o problema do garoto. Eu ia passar 300 anos ali, o garoto ia continuar gago. Que eu não ia saber ensinar para ele. E a fono, com toda habilidade, conseguiu. Mas sabe o que falta de todas nós? Eu tenho batido muito na tecla isso, sabe? A gente admitir que a gente precisa de ajuda. A gente falar do que está doendo. Porque nós mulheres temos muita facilidade de ficar tirando onda o tempo todo umas com as outras. Eu tenho mais, eu sei mais, eu tenho isso e aquilo. Eu tenho pavor disso, irmã, eu tenho pavor. Às vezes você vai em alguma igreja, está lá, né? Ao invés de ser pastor, espero que aqui não tenha isso. Mas está lá, doutor fulano de tal. Eu falei assim, eu não quero doutor, eu quero pastor. Se fosse doutor, eu vou no médico. Sabe? A gente tem que ter coragem de pedir ajuda. Por quê? Porque ninguém tem bola de cristal para saber o que você está sentindo. Se está doendo, por mais que você já tenha se decepcionado em pedir ajuda, faça isso como ela falou. Imagina se ela estivesse no quarto dela presa, obrigada, amor, presa lá sem pedir ajuda. O que ela fez? Ela foi conversar com o pastor. O pastor já orientou outra pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Entendeu? O depressivo, ele vem falar com o pastor, mas ele vem assim, ó, tá? Ele vem meio que assim. Eu vim conversar com o pastor porque meu marido me deu uma prensa em casa. Por isso que quem está em volta da pessoa que tem depressão tem que ficar muito alerta, porque ela não vai querer pedir ajuda. Ela falou que vai passar, que amanhã vai estar tudo bem, e amanhã ela vai estar pior. Então ela não vai querer ir no psiquiatra, ela não vai querer ir na terapia. Então, por quê? Sabe por quê? Mas entra uma coisa aí que aí eu preciso falar. Por exemplo, os adolescentes que eu atendo, tá? É impressionante que, de fato, os pais, eles observam, né? Porque quando uma pessoa está em depressão, ela não passa isso sozinha. Ela passa em família. Ela consegue esgotar todo mundo. Não é fácil lidar com depressivo, gente. Você no início você fica com muita boa vontade. Depois tu fala assim, Jesus me salva, que eu não estou aguentando. Eu já passei por casos tão complicados de pessoas que estavam convivendo há anos e anos com depressão, que falavam assim, eu não aguento mais, eu vou morrer. Porque a gente leva a família junto. O adolescente consegue levar. Então, se a pessoa não consegue, o grito é familiar. Os ministros da igreja precisam estar atentos. É doença? É fato. Mas olha, isso é muito sério. Quando chega a ponto de alguém não querer ajuda, é muito difícil a gente conseguir ajudar. Eu já passei casos muito complicados, porque por mais que você pegue pessoa pela cabeça, pegue pelo cabelo, se ela fala que não quer, e aí? É aí que eu acho que entra muito a questão espiritual. A gente trabalha no todo, mas eu creio muito no poder de Deus, gente. E assim, quando a gente entra no espiritual, é como uma dinamite. Deus quebra muros. Deus faz com que a pessoa até tenha coragem de pedir ajuda. Porque eu não sei se vocês já perceberam, alguns casos a gente fica limitado até como terapeutas, psicólogos, médicos. Quantas vezes eu converso com um psiquiatra que me ajuda e não é crente? Ele não é crente. Mas eu vou nele porque ele é barato. Mas não é nem por mim, não é nem por mim. Por mais que ele seja o meu. Mas eu vou pelo trabalho do meu marido, tá?
o meu marido é da Polícia Federal. Então, ele agora, esse psiquiatra que ele atende lá. Mas eu levei já muita gente na igreja que queria se matar. Eu me limito ali, não dá mais para mim. Eu preciso trabalhar no todo, mas eu continuo clamando. E quantas vezes eu levei para ele, e ele falava a mesma coisa isso, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer, porque a gente chega no nível, seja adolescente, seja adulto. Por isso que as ministrações, por exemplo, hoje eu não estava ministrando aqui para a terceira idade, quem estava aí? Amém. Gente, várias chegaram para mim e falaram assim: eu quero recomeçar. Eu preciso de ajuda. Quem estava aqui viu, né? Até os rostos começaram a ficar diferentes. Teve uma senhora que chorava muito falando comigo. Eu quero. Teve uma que disse da dor de ter perdido alguém. Eu preciso de ajuda. É aí. Né? É aí, é o princípio para a grande obra que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, capacita pessoas em suas profissões para exercerem essa ajuda. Eu já tive pessoas que me ajudaram a tirar outras da depressão, que eu vou ser sincera, gente. Você vai para o Nordeste, eu sempre estou lá. Você vai para o sertão, você não tem profissional. Você não tem. Tem mulheres que foram na ginecologista uma única vez na vida, porque eu levei uma filha na fé minha que eu obrigo elas a irem. Ah, tu vai. E chega lá, aí você vai pensar, como é que eu vou levar essa pessoa para participar de um corpo clínico? Não tem. Eu vou falar para vocês com quem a senhorinha que Deus usa como psicóloga lá, e a mulher é boa, hein? Porque o que ela já tirou de menina abusada sexualmente, lá é abuso mesmo, na região de Brotas de Macaúbas, outubro, eu passo lá uma semana e meia, a gente faz a obra lá, e olha, lá tem regiões como um local chamado Cocos, que não tem, por exemplo, banheiro, não tem banheiro. Tem adolescente lá que não sabe o que é chuveiro, não tem eletricidade. E quando elas vão no banheiro, no final do quintal, assim, os próprios familiares abusam sexualmente. Eu vou lá, levo oftalmologista, levo ginecologista, psicólogos, terapeutas. Eu levo uma senhora que trabalha só com arte, artesanato na igreja. Ela não tem faculdade, mas a mulher faz um trabalho que dá dignidade às pessoas. E é lindo demais. Por isso que eu falo, todo mundo tem como ajudar um pouquinho. Só que eu vou embora. Quem vai cuidar delas? Aí Deus tem usado uma mulher lá, irmã, que a mulher é uma conselheira violenta. Ela deu sequência explicando a palavra de Deus para essas meninas. Ela não sabe ler e escrever. Mas quando eu paro com essa mulher, eu só quero ouvir, eu não tenho capacidade para falar, vocês estão entendendo? Eu fico ali, ela fala alguma coisa, não quero não, fala assim, ó. É uma profundidade, uma intimidade com Deus, que a palavra dela, o fato dela estar perto de mim, eu não sei se você já conviveu com gente assim, cura você. Por isso que eu digo, você que está aqui, Deus não desperdiça dor. Toda a tua história não é por acaso. E Ele quer curar você para você ajudar outros. Você fala assim, mas eu não tenho estudo. Aí. Se você tem possibilidade de estudar, estude. Mas não seja uma louca, desequilibrada como eu fui. Não. Eu tive que reconhecer minha limitação, pedir ajuda a Deus. Mas Deus vai canalizar a tua dor
primeiro curando você para você curar outros. Pode ser através de um abraço, irmã. Pode ser porque você vai discipular adolescentes. Você vai ouvir alguém. Você vai abraçar alguém. E é exatamente nesses momentos que você faz história na vida de alguém. Você sabe por que eu estou aqui? Vocês não me conheciam, não é? Mas é porque um dia eu passei na vida da Carol. Você tinha 13 anos, né, Carol? Isso tem quanto tempo? 20 anos. Nem foi muito tempo. Mas ocorreram curas para a alma. E a gente continua nesse processo de cura. Se a gente não morreu ainda, porque a gente... Hoje a minha irmã estava lá chorando, falando, sentindo falta da mãe, né? Perdeu, teve que se despedir da mãe há pouco tempo. Ela não perdeu porque ela sabe onde a mãe está. Mas eu passei por essa dor com meu pai. Eu não tive oportunidade nem de falar, mas eu te dei um abraço, não foi? Mas olha só como é que eu posso falar para ela. Nessas horas, o Espírito Santo a gente pode quase tocar. Ele vem com um consolo sobrenatural. Minha vontade de falar para você, ó, você vai ganhar uma força ainda que você vai conseguir consolar outros. Agora é o momento da dor. E a gente só chora por quem fez diferença na nossa vida. Por isso que eu digo para você que está passando pela depressão, ansiedade generalizada, que já é constituído como algo que você precisa procurar urgentemente o médico, as fobias, os transtornos, a bipolaridade, que tem muita mulher bipolar, né, que alto e baixo, que ninguém está te aguentando, nem você. Procura ajuda médica, vai conversar com o pastor, deixa o teu marido pedir ajuda. Eu ainda acho que a mulher é mais fácil pedir ajuda. O homem, geralmente, quando passa em depressão, é uma tortura, ele não pede. Ele não pede. Mas você, mulher virtuosa, vai ver se teu marido está passando. Mas peça ajuda, vai tratar a tua alma e coloque isso na tua cabeça. Você não está passando isso porque você é pior. Não. Deus acredita tanto em você que Ele vai fazer igualzinho fez com Pedro. Já pensou? Quer ver? Quem já aqui já passou pela depressão além dela? Quem já passou por fobia, medo, ansiedade? Quem é ansioso? Você já pensou o Espírito Santo parar na tua frente e falar assim: eu amo você. Estou te curando para você apacentar minhas ovelhas. Olha como é que Deus acredita na gente. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Se eu estivesse perto de Jesus naquela hora, eu falava assim: faz isso não, Jesus, você vai se arrepender. Outro temperamento difícil. Jesus vira para ele e não fala: apacenta as minhas ovelhas. Deus acredita tanto na gente que está dizendo para você: eu vou te levantar de uma tal forma, eu vou te usar. A cura vai passar por você para você curar outros. É isso que Deus faz com a gente. É graça, amém. É presente. Amém. A gente está no nosso horário. Nosso bate-papo foi incrível, foi muito abençoador. Abençoou demais a minha vida. Creio que abençoou a vida das irmãs também. Mas a gente vai ter que seguir para o nosso próximo tema, sem perguntas nesse momento, mas a gente vai ter outros momentos juntas, né, para compartilhar.